Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras da Ponte de Guaratuba e os seus acessos. Como a gente vê aqui nos fundos, né? Estamos aqui bem na região norte da ponte, ou seja, entrada ou saída em relação a Matinhos, porque é assim que o pessoal do governo estadual fala, tá? Lembrando que essa região aqui também pertence ao município de Guaratuba, entretanto é uma obra estadual e isso pouco importa. Na verdade, importante para a gente é sair as obras da ponte, tá? Só perdoe, pessoal, justamente por conta dessa região, estrada, e tem os ruídos aqui, tá? Estou começando esse vídeo justamente por conta da situação, que é bem diferente, que a gente costuma iniciar os vídeos aqui, começando falando sobre as questões da última decisão da justiça que aconteceu aqui. Lembrando, teve questões em relação à licença ambiental que estava sendo discutido na justiça desde antes do início das obras. Então isso começou logo que eles adquiriram a licença prévia e posteriormente o Ministério Público, juntamente com o ICMBio, eles questionaram digamos assim, a validade dessa licença. Eles queriam resolver essa questão. Então até falas aí do próprio pessoal do governo do estado falando, né? É papel do governo do estado cumprir a legislação e também papel do Ministério Público resolver as questões conforme eles vão fiscalizando. E enfim, tudo foi resolvido agora e eu já vou passar detalhes para vocês referente a como aconteceu, o que aconteceu, qual foi a devida compensação, enfim, tudo isso daí, tá? Deixa eu só mostrar aqui a região de maneira geral em relação às obras, né? Então assim, o que aconteceu em relação à questão judicial? A decisão ela foi favorável agora e agora, né, não dá para parar mais as obras, não há mais a possibilidade disso acontecer. Inicialmente, lá em 2023, né, dezembro de 2023, teve a audiência pública, a licença prévia foi conquistada e daí sim as obras elas estavam previstas para começar já na sequência. Entretanto, como eu disse, o Ministério Público questionou, entrou com uma ação e daí foi parar na Justiça. Entretanto, a PGE do governo do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, já conseguiu derrubar essa, digamos assim, liminar para interromper os avanços aqui. E as obras começaram e em abril de 2024, na verdade as obras começaram no dia 30 de abril de 2024, praticamente em maio, e os trabalhos desde então vieram sendo desenvolvidos, né? Então assim, pessoal, espero que o áudio esteja bom aí. Então assim, o que aconteceu? Essa última decisão agora na Justiça, que na verdade foi um acordo entre o IAT, o Instituto Água e Terra, que é um órgão estadual, também o Ministério Público e também o ICMBio, que é uma autarquia federal, beleza? Isso foi decidido e não há mais possibilidade da obra ser parada, pelo menos não pelas situações corriqueiras que normalmente a gente via, né? Questionamentos absurdos e, enfim, que já acontecia antes, né? Então agora as obras elas vão até o final sem mais morosidade ou possibilidade de alguma intervenção jurídica, digamos assim, seja pelo Ministério Público ou outra, com relação a essas questões ambientais, tá bom? E como que foi esse acordo exatamente, tá? Esse acordo foi assim, o IAT ele teve que ceder um pedaço de terra, digamos assim, de uma região da fazenda Limeira, se eu não me engano, né? Assim, tô pronunciando errado aqui, mas tem um lote lá e esse lote ele foi cedido do IAT, na verdade, né, do governo estadual do estado do Paraná pro ICMBio. E é um lote relativamente grande, a um custo aí, na verdade, né, a estimativa de valor em torno de 8 milhões de reais, tá bom, pessoal? Então é 1,6 mil hectares, que é 16 milhões de metros quadrados, tá? Então essa decisão ela é extremamente importante para não colocar em xeque, porque às vezes o que poderia acontecer? A obra ela praticamente ser finalizada ali e a licença de operação, que é quando eles liberam para que as pessoas possam usar efetivamente a ponte, não haja qualquer tipo de imbróglio nesse sentido. Enfim, esse acordo de compensação ambiental, ele é realmente fundamental, é bastante importante, porque querendo ou não, qualquer tipo de intervenção que acontece, principalmente numa região igual essa daqui, da Baía de Guaratuba, ela, querendo ou não, ela causa sim uma problemática, né, em termos de prejuízo ambiental. Entretanto, essas compensações, elas devem acontecer e querendo ou não, correto, né? A problemática era, na verdade, mais, pelo menos na minha opinião,
em relação ao que poderia acontecer de parar as obras e isso daqui se tornar um imbróglio jurídico e sabe Deus quando que fosse liberar. Mas isso não aconteceu. Então as coisas elas foram resolvidas, o acordo de compensação ele foi firmado e agora as obras elas vão até o final e a partir daqui a gente já consegue avançar em relação a todos os trabalhos que estão acontecendo agora, daqui até para o final, sem nenhum tipo de problema em relação a questionamento mais do Ministério Público ou o que quer que seja em relação ao ICMBio também, pelo menos em relação a esse tema e esse assunto que já foi questionado. Então esse acordo ele foi firmado e agora as coisas vão avançar até o final. A previsão é que em abril de 2026 as obras sejam inauguradas. Espero que dê tempo mesmo, né? A gente percebe aqui o apoio 4, ele está avançando de 5,5 metros e 5,5 metros. A região do apoio 5 lá, ó, mesma coisa, tá? As últimas estacas aqui, ó, elas estão em espera para que elas terminem, né, de fazer a parte da concretagem para cima e depois vem aquelas vigas travessas e posteriormente faça aí o encontro da região do apoio 3 com o apoio 4 e daí vem as vigas longarinas aqui em cima que estão sendo concretadas e preparadas aqui do lado norte. E o último trecho que falta as vigas longarinas serem assentadas é justamente aquela região ali na frente. Aqui não vou nem conseguir apontar por conta da câmera teleobjetiva, né? Então assim, pessoal, as coisas estão... os trabalhos, na verdade, eles estão aqui. A última contagem foi no final de setembro e já estava em 75%, né? Alguns detalhes ali em relação às matérias da EN fala 73 ou 75 em relação à contagem de final de setembro. Entretanto, a gente já espera aí uma evolução perto de 80%, porque agora só falta, em relação à ponte, né? Só falta aí a concretagem em relação às vigas travessas e também as estacas que já estão praticamente no final. E também, aqui como a gente percebe, a viga travessa quase pertinho aqui em terra, já praticamente finalizado. Só falta a concretagem ali da parte de cima ali, ó, da viga travessa. Então assim, pessoal, é pouca coisa agora que a gente vai ver em relação aos trabalhos aqui. Não vai haver tantas alterações, exceto quando as vigas longarinas estiverem sendo postas nessa região. Aqui os lançamentos vão acontecer exatamente da forma com que aconteceu no início lá, com a treliça lançadeira e tudo mais, tá? Então assim, excelente notícia para as obras de maneira geral e os trabalhos cada vez mais perto de serem finalizados. Agora, falta aí perto de 6, 7 meses aí, em breve, se Deus quiser, a gente vai ter sim a ponte de Guaratuba concluída nessa região. E ali ao fundo a gente vê a região da prainha. Beleza, pessoal? Então vamos às imagens de drone, porque agora sim a gente vai conseguir fazer aí um comparativo de como que estava no início do ano para como está nesse momento. Então um pouco mais aí de 9 meses, né? Quase 10 meses aí de obra, o quanto avançou. Então vamos aos comparativos aí agora. Então, vamos lá, pessoal. A parte chata do vídeo já foi e eu garanto para vocês que agora vai ser a parte legal do vídeo, tá? Essas imagens aqui são do dia 20 de outubro de 2025. Prestem atenção nessas imagens que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, tá? Eu vou colocar o comparativo na verdade não lado a lado, mas em cima e embaixo, e vocês vão conseguir perceber as imagens anteriores do dia atual, dia 20 de outubro, e agora as imagens do dia 13 de janeiro de 2025. Então aí a gente está falando quase 9 meses de diferença um do outro, e eu vou passar essas imagens aqui de antes, ou seja, do início ali de janeiro, só para que vocês sintam o impacto da diferença que temos aqui na região do acesso. Esse acesso aqui, ele foi bastante mexido, dá para perceber, e prestem atenção nas casas aqui à direita e também em algumas árvores e casas aqui à esquerda. Essa daqui é uma região que o maior impacto provavelmente será aqui e também no trecho estaiado da ponte, porque tem a questão das torres que temos ali na frente, enfim. Mas a gente vê aí, essa região que foi mexida está bastante diferente agora, enfim, tem uma pista a mais aqui nesse momento, e essa região dessa casa aqui também, que já foi removido tudo, enfim. Daqui a pouco vocês vão perceber a absurda da diferença
que está. E agora aqui as imagens atuais, prestem atenção, tá? A diferença exata entre uma e outra, né? Só que não dá para perceber. Só quando a gente coloca a imagem aqui, ó, em cima e embaixo, aí sim a gente percebe, consegue constatar o tamanho da diferença em relação ao que foi mexido até então. Então a gente está falando aí, pessoal, de 9 meses, vamos colocar, né, números redondos aí, 9 meses de obras. Olha só a quantidade de coisa que eles já fizeram aqui. Então quando a gente olha essas imagens de antes e depois, aí eu já começo a acreditar que possivelmente pode ser que dê mesmo para as obras serem entregues realmente em abril de 2026. Porque é uma diferença tão grande, pessoal, mas tão grande, e tantos entraves aconteceram só nesse trecho aqui, nesses 9 meses de obras, que realmente dá para acreditar. As residências que foram removidas, os trechos mexidos conforme a gente vê aqui, a própria silhueta da ponte já se formando aqui à frente. Enfim, é uma diferença realmente significativa que a gente percebe quando comparamos de 9 meses para cá tudo que já fizeram. E olha só o que a gente já consegue ver em relação às torres, pessoal. E estacas todas que a gente já percebe que já foram executadas aqui, as vigas travessas. Gente, é um absurdo a diferença. É realmente um absurdo a diferença. Que a gente percebe o que eles fizeram nesses 9 meses. Na verdade, nesse ano de 2025. É impressionante a quantidade de trabalhos que foram desenvolvidos nesses poucos meses em relação a uma obra desse tamanho aqui, porque a ponte ela tem 1 km e 240 metros, ok? Entretanto, os acessos do lado norte ele tem um pouco mais de 840 metros e do lado sul tem mais de 900. E quando a gente consegue comparar tudo que já foi executado até então, é realmente impressionante. E vai ter outros tipos de comparativo conforme a gente avança com o vídeo no trecho pré-moldado, no trecho estaiado também, obviamente. Entretanto, agora é bom a gente se concentrar para a gente perceber o que avançou em relação a esse apoio 4 aqui também. Ok, pessoal? Então, são detalhes que são realmente importantes, que começa aqui na aduela de partida, ou aduela de disparo, enfim, como vocês queiram chamar. Esse trecho aqui ele avança de 5,5 metros em 5,5 metros, ambos os lados, ok? Aí a gente percebe os trabalhos sendo executados. Eu não consegui pegar close na região longitudinal em relação à ponte, porque o guindaste, a grua, na verdade, ela estava ali com os trabalhos sendo executados e vai saber os cabos de aço onde vão passar ali. Então é realmente bastante perigoso ficar em algumas posições com o drone. E esse detalhe aqui agora é justamente para ver aí os estais que já foram fixados, o quarto par de estais, já foi finalizada a fixação aí, não vai demorar muito, provavelmente a gente já vai ver aí o 5º par, ok? Em relação à torre, e olha só o nível, né, o desnível em relação ao formato da ponte, justamente porque os acessos eles são mais baixos que esse trecho pré-moldado aqui. O calado aéreo da ponte é de 19 metros de altura e o vão livre para navegação é de 160 metros. Houve aí alteração, inicialmente os projetos eles contemplavam os estais na região das bordas e agora ficaram centralizados no trecho do tabuleiro da ponte. E olha só a parte aqui do caixão, entre aspas, em relação ao tabuleiro da ponte. Lembrando que serão 4 faixas de tráfego dos carros e caminhões. Lembrando também, não passarão caminhões pesados aqui, não pode passar caminhão acima de 26 toneladas e a quantidade de eixo é limitada em alguns horários também. Então esse daqui foi o apoio 4 que a gente mostrou e agora a gente vai avançar ali em relação ao apoio 5 que eles já estão fixando aí o 4º par de estais também. Região bastante perigosa para voar com drone, é sempre um perigo danado aqui e a atenção é absoluta. Olha só, do lado direito eles já estavam fixando ali um dos pares, e aqui o detalhe em relação a trecho da aduela de partida. Toda a parte de armação em aço já foi executada. Muitos detalhes técnicos em relação a essa obra, a quantidade de gelo que foi usado justamente para a cura do concreto, quantidade de pessoas trabalhando que chega a quase 1.000, enfim, aí
a marca das empresas e o do DR do estado do Paraná também. Então, quarto par de estais do lado direito já em trabalho de fixação e provavelmente não demora muito do lado esquerdo, também a gente vai perceber. O detalhe aqui de cima da torre, as pessoas trabalhando ali, parece formiguinhas, né? Tomando bastante cuidado com relação ao drone. Os fios parece que estava perto, mas não estava. Então, como eu consigo medir ali a distância em relação à altura e também distância que eu estou do drone, todo esse cuidado eu tenho que manter aí, né? Só quando perde o sinal, antigamente, né, com o drone antigo, com o Mini 3 Pro que eu usava, era mais comum ter aí o perigo de perder o sinal, né? Com esse drone aqui, até hoje, nunca nem perto de um susto em relação à perda de sinal eu passei, em relação ao Air 3S. E aqui agora a silhueta da ponte, olhando de cima. E agora a gente vai começar aqui alguns comparativos, colocando em cima as imagens atuais e embaixo as imagens um pouco mais antigas, e a gente vai perceber antes da gente avançar para o trecho pré-moldado da ponte. Agora a gente viu aí o trecho estaiado. E falando do trecho estaiado, olha só a diferença. Aqui a gente pode falar de 8, quase 9 meses, né, pessoal? Olha só o que eles conseguiram fazer nesse período também. Olha só a diferença aqui em relação à silhueta da ponte e o que a gente percebe em relação à Baía de Guaratuba. É incontestável o que eles conseguiram fazer. É impressionante a quantidade de coisas que eles conseguiram fazer. Isso que a gente só está olhando aqui o trecho estaiado. É realmente muito, muito, muito grande mesmo a quantidade de coisas que eles conseguiram fazer, né, pessoal? Não tem como, né, contestar. Não tem como contestar. A diferença realmente absurda. E aí a gente vai ter que acelerar um pouco para a gente prestar atenção de como que está o trecho pré-moldado da ponte. E vemos aí como que está agora a parte da concretagem da última viga travessa dessa região aqui, bem no meio da Baía de Guaratuba. E os trabalhos estão avançando aqui justamente porque, como eu já mencionei no vídeo anterior, eles precisam finalizar justamente para que a viga longarina seja posta nesse entremeio aqui das duas vigas travessas, que na verdade será a última, o último trecho, né? Só faltam 8 vigas longarinas para serem lançadas aqui com a treliça lançadeira, que é essa peça amarela que a gente percebe aqui. Então, um trecho pré-moldado avançou bastante também. Olha só, aqui os últimos 9 meses, né? Não deu... Assim, pessoal, as imagens, elas nesse ponto aqui, elas não ficam tão parecidas, justamente porque os pontos de interesse, quando eu gravava os vídeos anteriores, eles eram uns e agora são outros, porque já avançou tanto que o ponto de interesse, na verdade, é em relação ao trecho que eles já estão fazendo a concretagem e tudo mais. Mas, conforme vocês forem pausando aí o vídeo, vai dar para perceber a diferença de um tempo relativamente curto para cá, o quanto avançou. E aqui, de maneira geral, como a gente percebe o canteiro de obras, que logo após saírem as vigas longarinas, já a gente vai perceber, quem sabe, a rotatória se formando nessa região também. Porque os carrelones provavelmente já serão levados ou para o lado norte, ou quem sabe talvez nem precisem ser usados, enfim, a gente não sabe como que vai se desenvolver essa questão em relação às vigas longarinas no futuro. E esse trecho aqui, que vai ter a rotatória bem grande, região da central de concretos aqui, e depois eu vou fazer mais um comparativo em relação a esse trecho do morro aqui. Vai ficar bastante interessante, porque a diferença é tão absurda nesse tempo, vai ficar incontestável aí também em relação a esses 9 meses, o quanto avançou a obra, ok? E aí o acesso a Caieiras, só o detalhe aí, que daqui a pouco a gente vai perceber a concretagem em relação ao acesso. E agora avançando justamente no trecho que tem a maior diferença, na minha opinião, perto até do que é a diferença em relação ao trecho estaiado. Então essa parte aqui do acesso sul, em relação a Guaratuba, fica realmente evidente também o que eles fizeram desses 9 meses para cá. O rebaixamento do morro, como que era a pista antes, como que está agora. Então fica evidente tudo que eles já estão fazendo, e pela quantidade de máquinas, pessoas e o contingente de pessoas que foram acrescentados aí ao longo desses meses na obra, que naquela época estava perto de 500 e poucos e agora está em quase 1.000 pessoas trabalhando. Então é realmente uma diferença tão grande e de possibilidades que eles conseguem
em relação à produção, que é realmente possível que essa obra ela seja realmente entregue no período que eles estão falando que vão entregar, que é abril de 2026. Então assim, pessoal, eu imagino que se você chegou até aqui, não é possível que esse vídeo não valha o like de vocês aí do outro lado, que não valha a inscrição, quem sabe hypar aí o vídeo também. Enfim, pessoal, contribui aí com o canal, é um vídeo gratuito que deu muito trabalho para fazer a edição desse tipo de material do jeito que eu faço aqui, realmente dá um trabalho danado. Então o mínimo que eu espero, quem sabe, esse feedback em relação ao like e também, quem sabe, até hypar o vídeo aí. Não custa nada para vocês e para mim faz uma grande diferença aqui. E agora a gente vê ali ao fundo a Praia Central de Guaratuba, ao fundo o Morro do Cristo, e aqui o detalhe em relação ao trecho final, em relação ao acesso. E aqui agora com a silhueta voltada para a construção da entrada aqui do lado sul, e a gente percebe o quanto foi alterado em relação à silhueta da ponte nesse meio tempo aqui. Então realmente, pessoal, é uma obra que avançou muito nesses 9 meses aí, e aqui agora uma amplitude geral do que já foi feito. Na verdade, a ponte ela já está praticamente pronta, não tem como, olhando essa imagem aqui, as vigas longarinas que já foram lançadas, o trecho pré-moldado que já foi concretado aí, já está praticamente pronto. Beleza, pessoal? Então esse daqui foi um vídeo comparativo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Meu nome é Douglas Avelar, hoje eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.